Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é um tema romântico. Olha aí. Pastor, você acredita que uma pessoa foi feita para outra? Eu vou responder para vocês contando a minha história com a Lilian. Antes de mais nada, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, primeiro seja bem-vindo, seja bem-vinda, e dizer para você que esse canal é um canal que é muito eclético, tem muitos tipos de vídeos diferentes, mas todos são muito relevantes e o objetivo é sempre engrandecer o nome de Deus, tá bom? Eu falo de muitos temas e hoje eu vou falar sobre um tema de amor. Porque muita gente me pergunta, pastor, você acredita que Deus faz uma pessoa para outra? Eu acredito que sim. Eu acredito que eu fui feito para a Lilian e a Lilian foi feita para mim. Não foi só uma escolha humana. Eu creio que Deus preparou a nossa história. Eu tenho uma filha, a Érica, ela só poderia ter nascido de mim e da Lilian. E se Deus escolheu a Érica para existir, Ele escolheu também os seus pais. Eu quero contar para vocês um pouco de como nós nos encontramos. Gente, eu fui criado numa cidade chamada Olímpia. Uma cidade que tinha mais ou menos, na minha época, uns 35 mil habitantes. Ela ficava muito perto de uma outra cidade chamada Viradouro, onde a Lilian nasceu e cresceu. Eu e a Lilian, nós temos a mesma idade, embora ela pareça muito mais jovem do que eu, nós temos a mesma idade. E nós tínhamos algo em comum, né? Eu era da igreja metodista, em Olímpia, e ela era da igreja batista. Acontece que a minha professora de escola dominical era tia da Lilian, né? Dona Josefina. E ela era tia da Lilian e, além disso, ela era minha vizinha. O meu quintal dava para o quintal da Dona Josefina. Gente, então todos os domingos nós estávamos juntos. Eu era amigo do Eliel, filho dela, né? E assim, a gente tinha muita proximidade. A igreja metodista em Olímpia era muito pequena. A Lilian chegou inclusive a ir a Viradouro visitar a tia dela e nós não nos conhecemos. Bom, no ano de 1973, a Lilian muda de Viradouro e vai estudar, e muda para São Paulo e vai estudar no Colégio Batista, na 6ª série. No ano seguinte, 1974, eu me mudo de Olímpia para São Paulo e vou estudar no mesmo Colégio Batista. Mas detalhe, o ano que eu cheguei, em 74, a Lilian tinha mudado para Santos. Agora, o mais incrível, gente, é que a Lilian estudou na mesma escola que eu e na mesma classe que eu iria estudar. Portanto, quando eu cheguei na 7ª série, no Colégio Batista, os amigos que eu tive tinham sido os amigos da Lilian do ano anterior. Só que ela havia mudado para Santos. E por um triz eu não conhecia a Lilian. Continuamos crescendo. Eu fui fazer engenharia no Mackenzie. A Lilian foi fazer administração no Mackenzie. Muitas e muitas vezes nós devemos ter nos cruzado. Mas como a Universidade Mackenzie é muito grande, eu não a conheci. Detalhe, no ano de 1981 eu me converto, eu já estava no 3º ano de engenharia, e um dia nós vamos com uma equipe de evangelização, de música, nós vamos para a cidade de Viradouro. E lá em Viradouro, eu fiquei na casa de um jovem que me hospedou, chamado Luiz Batista. Depois nos tornamos amigos e tal. Luiz Batista se tornou muito importante na minha vida. Bom, eu estava lá com o Luiz Batista, na hora de dormir, eu dividi o quarto com ele, e a gente ficou conversando. Na época eu tinha 20 anos, e eu falei, puxa vida, eu já namorei tantas moças, eu queria conhecer uma moça crente, mas agora eu queria conhecer uma moça para casar.
Ele virou para mim do nada e disse assim: eu vou te apresentar uma moça amanhã que ela vai ser sua esposa. Eu falei: nossa, que convicção. Ele falou: cara, ela tem tudo para ser sua esposa, vocês se encaixam. Bom, eu fiquei ouvindo aquilo, achei uma coisa assim muito drástica, né? Mas na manhã seguinte a gente foi numa sexta, isso era um sábado. No sábado, então, nós levantamos cedo, tomamos café e a gente foi jogar futebol na quadra de um dos irmãos da igreja, chamado Jó Tavares, que depois eu fiquei sabendo era tio da Lília, irmão da mãe dela. No meio do caminho nós passamos na igreja e ele foi lá para pegar bola, essas coisas, e nós cruzamos com a Lília. Aí ele me apresentou, eu estava de calção e tudo, e ela estava assim também vestida como uma jovem da idade dela, bem simples. E ele virou para mim depois e falou: essa é a moça que eu falei. E eu realmente achei ela uma graça, né? A Lília era uma moça muito linda, muito delicada. Se é hoje, imagina naquela época. E fomos jogar bola, jogamos. Naquele dia, era um dia 2 de abril de 1982. Nós jogamos bola e tal, e o Cássio, que era o irmão da Lília, estava fazendo 18 anos naquele dia. Agora, detalhe, a Lília não morava já há muitos anos em Viradouro. Ela tinha ido para Viradouro naquele feriado de Páscoa. E como era aniversário do Cássio, né, o irmão mais novo dela, então eles fizeram na casa deles, né? Eles tinham uma casa lá de família, porque os avós dela moravam lá, então eles iam sempre para Viradouro. Mas naquele ano eles fizeram então o aniversário para o Cássio de 18 anos e nós fomos convidados. E naquela noite, então, fiquei batendo papo com a Lília e tudo. No dia seguinte, era domingo, era o culto, o Dante, que era o líder da nossa equipe, pregou, e na hora que ele fez o apelo, ele fez um apelo dizendo assim: eu sei que tem jovens aqui que estão orando a Deus, pedindo por uma companheira, por um companheiro, por um esposo, por uma esposa. Se você quer entregar essa área da tua vida, vem aqui à frente. Foram 50 jovens lá na frente, e dentre esses jovens estávamos eu e a Lília. Cada um no seu canto, nada de, vamos dizer assim, de levar adiante. Conversamos no dia anterior, tal, mas ficou por isso mesmo. Bom, chegou no domingo, depois de pregarmos à noite, nós fomos embora para São Paulo. No domingo seguinte, nós tínhamos um outro encontro numa outra igreja. E todos nós íamos para a casa do líder, cada um deixava o seu carro lá, e a gente ia de Kombi para a igreja, né? Por quê? Porque eu era o líder musical, eu ia ensaiando as músicas, as vozes, tudo eu que escrevia para o grupo. Bom, quando nós chegamos lá, quem estava lá? A Lília, com outro irmão dela, o Ziza, que ficou amigo do pessoal da equipe e quis ir. Então nós fomos, tivemos lá o nosso momento, pregamos, foi uma benção o culto. Na volta, eu tinha que ir para a casa do líder para pegar o meu carro, né? O irmão dela ofereceu uma carona para mim. E aí a gente veio conversando ali. Como era, lembrem-se que na semana anterior era 2 de abril, então nesse dia já era 10 de abril, porque era um domingo, né? E aí surgiu o papo de aniversário e coisa e tal. Eu falei: estou para fazer 21 anos agora, dia 3 de maio. Aí ela virou para mim e falou: nossa, 3 de maio? Eu falei: é. Ela falou: é uma data de aniversário do meu ex-namorado. Que legal, tal, então você vai lembrar de mim. Passaram muitos dias, quando chegou o dia do meu aniversário, quem me toca o telefone, era a Lília para me dar os parabéns. Depois disso, a gente ficou amigo, passamos a nos ver regularmente, e durante uns 6 meses eu comecei a orar para ver se ela era a pessoa para mim. E, nós começamos a namorar, noivamos e casamos em 1 ano
2 meses. E já estamos aqui há 37 anos. Mas o que eu queria contar dos detalhes da nossa história? Eu passei a vida inteira cruzando com a Lília, muito próximo dela, sem nunca ter conhecido. E hoje eu entendo por quê. Porque enquanto eu não era convertido, pensa naquele jovem traquina que mexia com todas as meninas. Na classe eu ficava pegando no cabelo das meninas, falando, jogando cantada. É aquele menino, sabe? Conhece aquele menino que é sempre que quer o seu mais aparecido, né? E eu era assim, brincava com todo mundo e brincava com as meninas também. As amigas da Lilian do Colégio Batista me detestavam, gente. Por quê? Porque eram todas crentes e eu não era crente. Entendeu? Então, ou seja, a Lilian, no ano de 72, foi estudar no Colégio Batista e fez um grupo de amizades. Quando eu cheguei, em 73, desculpe, quando eu cheguei em 74, ela já tinha ido embora, mas eu fui estudar na mesma classe. E as meninas que eu brincava, que eu fazia festa, ficava jogando chaveco e tal, as crentes não queriam saber de mim. Então, se eu tivesse conhecido a Lilian naquele grupo, dificilmente ela ia ter se casado comigo, porque ela ia me odiar também, né? Porque todas ali falavam, esse menino não dá para andar com ele, porque ele é muito aparecido, muito oferecido. Bom, mesmo depois, nas outras oportunidades, então lembre-se, eu morei vizinho da tia dela, ela foi visitar a tia dela, nós não nos conhecemos. Nós estudamos no mesmo Colégio Batista, um ano diferente. Ela chegou em 73 e eu em 74. Depois estudamos no Mackenzie, a mesma universidade, nunca nos conhecemos. Todo esse tempo, gente, eu não estava preparado para conhecer a Lilian. Agora, outro dia a gente estava até lembrando e conversando, eu perguntei para ela, meu amor, o que você mais se interessou por mim? Ela falou para mim assim, o que me encantou em você era o quanto você era crente, como você amava Deus, como você falava, vibrando das coisas de Deus. Sempre foi assim. E aí eu falei, Deus te escondeu de mim e me escondeu de você todos esses anos, porque ela não estava preparada para conhecer o velho Lamartine. Mas quando eu me converti, entreguei minha vida para Cristo, aí sim, eu estava pronto para ela. Então, querido, eu quero dizer para você, ainda que tenha pessoas que pensem diferente, eu creio que Deus fez a Lilian para mim. Eu creio que Deus, quando nós esperamos e buscamos nele, ele tem aquela pessoa para você, a pessoa ideal para você, com quem você vai ser muito feliz. Então, a minha palavra para você, se você ainda não se casou, espere no Senhor, porque Ele vai fazer com que você cruze essa pessoa na hora oportuna. Nem antes, nem depois. Tá bom? Olha, eu espero que você tenha gostado do nosso testemunho, porque eu creio que Deus tem para as nossas vidas direcionamentos em todas as áreas, inclusive na vida emocional. Um beijo grande no coração de todos vocês. Eu queria que vocês comentassem. Escreve aí se vocês concordam comigo ou não. Só seja respeitoso se você não concordar, mas não tem problema nenhum de discordar. Tá bom? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. E compartilhe essa mensagem, porque quem sabe não tem hoje alguém precisando de ouvir. Fique com Deus.